Como orar em outras línguas, como ser fluente em outras línguas, como entrar na variedade de línguas, como eu e você podemos fluir instantaneamente nas línguas. Eu quero trazer essa mensagem para você, muito rápido, mas muito diretiva para a sua vida, que vai te levar a uma compreensão muito melhor com relação à oração em outras línguas. Quero convidar você a participar de uma atmosfera de adoração, de uma atmosfera de poder quando você ora em outras línguas. Eu quero te ensinar o passo a passo para você começar a orar em outras línguas. Antes disso, comece curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal se não é inscrito, faz seus comentários abaixo e ative as notificações. Gostaria muito que você aprendesse sobre a oração em línguas. E qual é a forma? Como eu posso aprender mais sobre a oração em línguas? Vindo para um grupo que nós temos, Telegram ou WhatsApp, clicando no mais aqui abaixo, na descrição do vídeo, e entrando ali, tem os links os quais eu postei logo abaixo, vai te levar a este grupo do Telegram ou do WhatsApp, onde fazemos as nossas reuniões no Zoom Cloud. São reuniões de treinamento e ativação nos dons. Você é o meu convidado, a minha convidada. Uma outra coisa que está prestes a sair é o meu livro A Oração em Línguas e os Dons. Gostaria muito que você ficasse atento quando este momento chegar, porque está muito próximo, está quase chegando, vindo da gráfica, e logo em seguida eu vou postar para vocês, eu vou mostrar para vocês, eu vou oferecer para vocês. Como você pode ser fluente na oração em línguas, como você pode iniciar a oração em línguas. Muitos têm uma trava dentro de si, não têm conseguido orar em outras línguas. Elas estão muitas vezes bitoladas em uma sílaba ou duas sílabas e não conseguem fluir em outras línguas. Eu ensino desde o começo no meu livro como você deve orar em outras línguas. Por exemplo, eu passei muito tempo sem orar em outras línguas porque eu nutria uma ideia mística sobre a oração em línguas, que ela só poderia vir se viesse algo teofânico do céu, como foi em Atos dos Apóstolos, onde muitas pessoas foram impactadas. Eu entendia dessa forma, eu pensava dessa forma. Eu achava que para orar muito em outras línguas, eu precisava dessa manifestação que muitas vezes se dava de forma aeróbica, de forma mística, de forma em que as pessoas viam na pessoa uma certa coreografia, uma certa dinâmica do corpo, mas aquilo foi em Atos dos Apóstolos. Não é necessariamente obrigado para você orar em outras línguas, para você fluir em outras línguas, esse tipo de manifestação, mas no momento que você nasce de novo, que é a primeira fase, nasceu de novo, você teve o teu espírito transformado e recriado. Há uma nova consciência no teu interior. Há uma nova maneira de pensar, de sentir, de detectar as coisas espirituais. Quando você nasce de novo e tem o seu espírito recriado, há uma nova dinâmica no teu subconsciente, onde a nossa natureza espiritual, ela começa a desenvolver algo sobrenatural, algo que te conecta com Deus. Quando você recebe Cristo no seu coração, quando você tem o seu espírito recriado, quando se torna uma nova natureza, é criado dentro de você uma dinâmica por onde você começa a pensar como Deus. Desse ponto em diante, você começa a manifestar as coisas de Deus. Abre-se naquele momento um canal que te liga a Deus, um canal de comunicação entre você e Deus. Muitos não entendem, acham que é uma religiosidade, que tem que viver a vida de fé com aquela dinâmica e práticas normais, mas não. E esse entendimento demorou para vir para mim. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é recriado, a nossa nova natureza é recriada. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, dentro de cada um de nós, vai existir uma característica especial, como se abrisse uma porta ou um portal para a eternidade, onde você tem acesso de comunicação com Deus, onde você tem um fluxo de ir e vir das bênçãos de Deus para dentro de você.
Mas pensar espiritualmente é uma coisa muito elevada para muitas pessoas. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito e não consegue discerni-las porque são discernidas espiritualmente. Então, começar a pensar a partir de um homem espiritual, de uma pessoa espiritual, é muito difícil. É preciso deixar morrer a sua natureza carnal para que dali se desenvolva uma natureza espiritual para poder enxergar as coisas de Deus. A Bíblia fala que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que ainda não penetraram, ou que jamais penetraram o coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia também diz, em 1 Coríntios capítulo 2, que o espiritual discerne tudo. Eu quero trazer para você isso. Então, a partir dessa nova natureza recriada, de um espírito novo dentro de você, nós temos o acesso de ir e vir às bênçãos de Deus. E os dons espirituais são formas de manifestação, são propriedades de Deus, são propriedades do Espírito Santo, que são introjetadas dentro de nós, dentro do nosso espírito recriado, dentro dessa nova consciência que nós geramos, que nós temos, para poder manifestar as obras de Deus enquanto estivermos aqui nessa terra. E a oração em línguas é como um fio condutor que te liga a uma tomada espiritual, que te dá a energia e que abre aquela luz, ou que liga aquela ferramenta. Você já imaginou uma furadeira? Hoje temos baterias, mas as ferramentas com fio, você liga na tomada e energiza aquela ferramenta. Hoje nós temos a bateria acoplada, que também energiza e faz com que aquela ferramenta funcione. Assim, a mesma coisa o crente, a pessoa que recebe o Espírito Santo dentro dela. Ela começa a se edificar, se potencializar, ela começa a carregar por onde ela consegue funcionar em Deus. E ela não faz as coisas por si mesma, ela não age por si própria. Ela recebe de Deus, ela recebe do trono de Deus o fluxo do poder para poder fluir nas áreas específicas. Quando eu oro em outras línguas, quando você ora em outras línguas, você vai se edificar em sua fé, você vai crescer. Mas voltando para aquilo que estávamos falando, como eu vou fluir mais, como eu vou falar mais em outras línguas? A oração em línguas, ela vai vir no seu espírito, lá no seu subconsciente. Nós vamos capturar aquela oração em línguas lá do seu interior, lá do seu íntimo. Eu sempre disse que a nossa alma, os nossos sentimentos, a nossa razão tem uma tripla funcionalidade. Ela faz uma leitura do nosso espírito, ela captura o nosso espírito e ela expressa aquilo que está no nosso espírito. Então ela vai lá no fundo, ela faz uma leitura. Então, quando você quiser orar em outras línguas, você mesmo vai fazer uma leitura através do seu espírito recriado. Você vai fazer uma leitura das línguas, onde que estão essas línguas. Você vai localizar no seu espírito essas línguas. Você vai capturar essas línguas, vai vir para a sua mente, você vai trazer para si e você vai expressar com seus lábios essas línguas. É fácil assim. Eu esperei uma vida quase para descobrir isso. Eu esperava que elas viessem através de uma emoção e eu estimulava por muitas vezes isso. Estimulava com som, com hinos, com cânticos. Eu procurava de todas as formas, quando de repente, num dia qualquer, dirigindo o meu carro, eu fui tomado pela oração em línguas. O Espírito Santo falou dentro de mim: experimenta, faz um test driver com as línguas, comece e experimente para ver o que vai dar. E eu comecei naquele exato momento e eu explodi na oração em línguas. Foi muito especial, foi muito legal, foi muito importante. Por quê? Porque eu capturei, eu vi que elas estavam ali dentro. Eu observei, poxa, mas elas estão ali. Mas eu não dei lugar, é da minha mente, do meu pensamento. Eu não fiquei questionando se as línguas eram ou não eram, se era de Deus, se era do diabo, não. Eu simplesmente capturei. Eu fiz uma leitura naquele momento das línguas no meu espírito, trouxe elas para cima e comecei a falar em obediência. A Bíblia diz que aqueles que receberam o poder de Deus estavam em obediência naquele mesmo lugar. Quando veio do céu,
línguas repartidas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Então, para você entrar numa variedade de línguas, você pode estar no secreto, como diz Mateus capítulo 6, versículo 6. Você pode estar andando na rua, dirigindo seu carro, lavando a sua louça, fazendo qualquer coisa. Capture as línguas no seu espírito. Procure essas línguas dentro de você. E comece agora mesmo a orar em outras línguas. É sério, você tem que fazer essa reflexão introspectiva e procurar lá dentro do seu espírito recriado, lá no profundo, lá nesse subconsciente convertido, transformado, em que o Espírito Santo visitou, e a partir dali você começa a trazer para cima, você começa a trazer, e o Espírito Santo quer, e começaram a falar em outras línguas, diz a Bíblia. Lá em Atos capítulo 10, Pedro ainda estava falando a palavra e começaram a falar em outras línguas. Paulo nem estava explicando sobre a oração em línguas, ele estava explicando sobre Jesus e de repente eles começaram a falar em outras línguas. Eu penso, algo dentro deles começou a efervescer e eles começaram a perceber que vinham línguas no coração deles, vinham línguas para a mente deles e eles não conseguiram mais frear e controlar isso. A Bíblia diz que começaram a falar em outras línguas enquanto Pedro estava ministrando a palavra. Então eu quero convidar você agora mesmo, pense um pouquinho, comece a refletir e perceber as línguas que estão no teu coração, lá no mais profundo. Pense nelas agora, pense nessas línguas agora e perceba que elas vão subir para a tua mente. Lembre-se que eu disse, você faz uma leitura, você captura e você expressa as línguas. Você não fala em línguas porque é uma manifestação que você incorpora o Espírito Santo. Não, somos nós que capturamos essas línguas. As pessoas oram em outras línguas porque o Espírito Santo deu o dom está dentro delas e agora elas passam a orar em outras línguas. Comece agora mesmo, capture essas línguas dentro de você e funcione agora para a variedade de línguas, orando muito em outras línguas. Faça essa captura das línguas dentro de você. Não espere, talvez você está pensando, meu Deus, é da minha mente. Não é da sua mente. É a língua do Espírito Santo. São as línguas do Espírito Santo. Ore agora, faz essa captura. Você tem um espírito renascido, recriado. Você tem um subconsciente transformado. Agora vai lá e busque as línguas lá de dentro e comece a falar. Ah, mas precisa emoção? Não precisa nenhuma emoção. Basta orar em outras línguas. Se vier emoção, muito bem, tranquilo. Mas comece a orar agora mesmo. Seja mais intenso na oração em línguas e experimente o melhor de Deus. Eu vou orar. Pai, esta pessoa que está com um pouquinho de medo, eu quero que tu cubra ela, que tu venha com poder, que tu transforme, Senhor, o seu espírito e o torne renascido. Entra, Espírito Santo, dentro deste coração e com esta bagagem que ela comece a experimentar os dons espirituais, comece a fluir principalmente na oração em línguas e depois nos demais dons. Eu profetizo sobre esta vida no nome de Jesus. Amém. Continue agora, a partir de hoje, orando muito em outras línguas. Comece a perceber e capturar as línguas dentro de você e flua nesta oração, que é a oração do Espírito Santo. Eu quero convidar você, se você quiser entrar para um grupo de treinamento e ativação nos dons, acesse a descrição logo aqui abaixo e clique no link do Telegram ou do WhatsApp, ou nos dois, pode entrar também. E nestes grupos eu posto os links das salas de Zoom, dos encontros que nós fazemos gratuitos para cada um de vocês. Você é o meu convidado, a minha convidada, participe. Acesse a descrição do vídeo logo aqui abaixo. Antes de sair, gostaria que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações. Comente, faça um comentário ali, faça uma pergunta que eu vou estar respondendo para você. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e fique com Deus.